No programa dessa semana eu converso com duas escritoras mineiras que invadiram o universo infanto-juvenil, Gisela Barbosa e Fernanda Kruzik, que escreveram os livros A Criação Segundo a Mitologia Iorubá e também A História das Três Bonecas. Eu te espero nessa terça-feira às 10 horas da noite aqui na TVE. Até lá! Duas temáticas pouco exploradas pela literatura infanto-juvenil: cultura indiana e também a cultura africana. A divulgação de uma crença pouco conhecida por nós. No curto-circuito de hoje eu converso com Gisela Barbosa e Fernanda Kruzik, autora dos livros A História das Três Bonecas e também A Criação Segundo a Mitologia Iorubá. Gisela, Fernanda, sejam muito bem-vindas ao nosso programa Curto-Circuito. Vamos lá, são duas áreas bastante diferentes da nossa cultura brasileira. Gisela, por que essa escolha por histórias provenientes de outros países? Hoje em dia a gente tem buscado conhecer uma globalidade, né, do humano e trazer coisas do outro lado do mundo que são tão semelhantes a nós mesmos, faz com que essa globalização se aprofunde no reconhecimento dessa unidade que há por trás da diversidade. Fernanda, vocês duas trabalharam com duas histórias diferentes, a criação segundo a mitologia iorubá e também a história das três bonecas. Né? Foram duas produções a quatro mãos. Sim. Como é que foi trabalhar fazer dois trabalhos, dois livros com histórias tão diferentes? Na verdade, isso começou como uma brincadeira, a partir de uma conversa nossa, uma história que ela me contou, que ela trouxe da Índia, a partir de um encontro dela com o mestre. E nessa conversa eu sugeri que isso poderia se tornar um livro infantil. E a gente começou a experimentar, na verdade. E a partir disso fluiu o primeiro livro e começou a fluiu o segundo e inclusive outros projetos que a gente já tem em andamento para concretizar em outras situações. Gisela, você é formada em física, Gisela. Você foi à Índia, obteve, né, foi lá que foi feita a sua criação, né, a sua idealização para a produção dessa obra. Por que especificamente livro infantil? Olha, de todas as linguagens para tocar o ser humano, o mais importante é que se movimente não apenas a intelectualidade, mas que toque também a afetividade das pessoas em busca de uma transcendência. E essa linguagem infantil toca uma criança que há dentro de cada um de nós e que isso possa despertar em cada um de nós um retorno a um estado mais aberto para o reconhecimento dessa transcendência. Por isso essa linguagem infantil. A física é só uma passagem, uma curiosidade do que é o mundo, por isso que eu fiz física. Fiz também psicologia para compreender um pouco mais, né, nessa busca do que é o ser humano, né? E nisso cheguei nessa compreensão mais profunda, que é essa busca de si mesmo, que a própria Índia traz como essência da sua cultura. Até que quando você entende que as crianças poderão compreender, né, através dessas transcendências, você coloca, coisas que você certamente obteve na Índia, você consegue passar isso para as crianças que lerem esses livros? Eu percebo que a criança tem uma abertura, na verdade, muito maior que o adulto, porque ela está ainda na espontaneidade da sua expressão no mundo. O adulto já muito aculturado, muito cheio de condicionamentos, na verdade, essa linguagem mais simples vai tocar essa criança interna dele e essas imagens podem redespertar essa criança que, na verdade, está muito mais propensa a esse reconhecimento dessa transcendência. Fernanda, você já trabalhou, né, sua participação quase que diretamente, não diretamente, foi com relação à ilustração dos dois livros. E, por sinal, parabéns, é uma ilustração maravilhosa, muito bonita, extremamente atrativa. Ilustrar culturas diferentes, é muito difícil que ilustrar a nossa própria cultura? Na verdade, tem chamado isso de uma acontecência gráfica. Na verdade, os livros são registros do momento em que eu estou trabalhando nessas histórias que a gente combina em fazer, né? Então, assim, tem um fundo que faz um vínculo com o meu trabalho de pintura. Inicialmente ele tem esse vínculo, e com todas as minhas experiências de trabalhos anteriores, inclusive de moda, nesse trabalho
nesse livro A Criação, nos desenhos dos orixás, nas figuras mitológicas, entram as estamparias africanas, esculturas africanas. Isso tudo é muito rico para se trabalhar com criança em termos de imagem e vai abrindo um campo enorme de visão, de colorido, de experiências com essas outras culturas. E a diferença que você viu da cultura, que você trabalha a cultura não só africana, né, como também a cultura indiana. Há muita diferença? Houve muita percepção nesse sentido? Na verdade, esse livro, A História das Três Bonecas, a gente adaptou tanto a linguagem verbal, né, de texto, como a linguagem ilustrativa. A gente tentou colocar as imagens numa linguagem mais contemporânea. As bonecas que aparecem, elas não têm uma visão indiana, elas têm uma visão de roupa, de apresentação, como se fosse uma menina que vivesse entre nós. E, na verdade, é isso que a gente quer trazer com esses livros também, mostrando que isso, essa visão que a gente quer transmitir através dos dois livros, ela está presente neste momento, agora. Então não é uma coisa que remete só à cultura, é uma coisa agora e totalmente contemporânea, falando dessa história das três bonecas. Já na criação, segundo a mitologia iorubá, eu estou observando aqui que há muitas ilustrações, né, voltadas no terreno, especificamente no terreno dos orixás. Sim, é porque... É uma forma de trazer, ou melhor, de levar essa cultura dos orixás para dentro da sala de aula? Eu acho que ele desmistifica um pouco, esse livro desmistifica um pouco a imagem que as pessoas têm da visão dos orixás, porque além de mostrar no livro que isso tem uma semelhança muito grande, até com o conteúdo da Bíblia, porque vem do barro e volta para o barro, e isso é muito semelhante, ele trabalha muito na inclusão, porque ele não trata só das figuras africanas, da negritude, ele trata das diferenças, tanto da negritude para o branco, quanto das diferenças físicas, de alto, baixo, mais claro, mais escuro, mais inteligente, mais forte. Então, isso trabalha essa universalidade das formas. Vou continuar um pouquinho com você, Fernanda, que olha só, eu estou observando também na história das três bonecas, você usa como forma de ilustrar características de azulejos. Sim. Não é? Isso foi proposital ou foi por acaso? Isso é o que eu falei no início, ele tem um vínculo com o meu trabalho de pintura, porque isso foi um trabalho inicial nosso dentro dessa questão de livros infantis. Eu quis fazer um link com o que eu faço já dentro da pintura, que é um trabalho que desde 2006 eu venho pesquisando essa questão de informações do chão. Meu trabalho sempre foi como se você representasse o mundo sob uma visão aérea. E dentro dessa visão aérea caiu no chão, informações do chão. Então, essa pesquisa em cima de formas como o chão se apresenta sempre foi muito frequente, tem sido muito frequente dentro do meu trabalho. E aí, aqui em Juiz de Fora, minha primeira pesquisa cai para os ladrilhos e caiu indiretamente na questão dos ladrilhos hidráulicos da fábrica de ladrilhos da Pantaleone Arcuri. Daqui de Juiz de Fora mesmo? Daqui de Juiz de Fora. Então, a minha primeira pesquisa é local. Eu tenho uma pesquisa extensa nisso, em lugares que eu viajo e tal, pelo mundo, de informações sempre vindas do chão. E para esse primeiro trabalho eu quis fazer um link com esse trabalho que eu já vinha fazendo de pintura. Então, eu coloquei os fundos das imagens acomodadas, né, em cima dessa questão dos ladrilhos. Houve diferença na escrita dos dois livros? Não, de verdade, eles vieram de histórias que a gente já conhecia, e essa adaptabilidade que a gente vai fazendo juntas, né, não é só minha essa adaptação dessa linguagem, a gente faz juntas e a base é mais ou menos a mesma, né? Uma ideia de uma historinha contada, e juntas a gente vai transformando nessa linguagem mais delicada que toca o fundo da criança, que a criança gosta. Uma coisa que desde que a gente começou o programa que eu estou curioso, afinal de contas, quem foi ou quem é Iorubá? Então, o povo Iorubá é um povo da África, né? Igual a gente pode dizer que tinham povos que habitavam essa terra antes dos portugueses chegarem, os povos da África também, eles estavam lá desde sempre, desde o início da história da humanidade, e o povo Iorubá é um desse povo que vivia no meio das florestas e vive até hoje.
E essa cultura, né, de conhecimento mitologizada em orixás, em figuras, né, de representação mítica do imaginário, vem dos iorubás. Os iorubás é um povo africano que ainda habita as regiões da África e que traz uma rica cultura de simbolismos e mitos que de verdade representam todo o ser humano. Fernanda, outra coisa que eu queria saber, história de 3 bonecas. Por que destacar 3 bonecas, sendo que cada uma tem uma constituição física, né? Até em termos de vestes, né? De figurino, pelo que eu observei, tem uma distinção. Por que essa forma de levar essa cultura para as crianças que lerem? Na verdade, o que o livro traz é que, a princípio, são 3 naturezas, né? Que é assim que o livro começa, e encerra, num sentido, depois da leitura, você percebe que isso é o menos importante, que, na verdade, qualquer manifestação que tenha, seja de qual natureza for, faz parte da unidade maior, e elas já são a representação dessa unidade manifesta. Gisela, eu queria voltar a uma questão que você tocou com relação à espiritualidade. Levar essa espiritualidade para as crianças nas salas de aula, isso é uma forma diferente de se educar? Sem dúvida nenhuma, foi bom você ter trazido isso, porque essa espiritualidade, ela é diferente da religiosidade. Quando a gente fala em espiritualidade, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, para não haver confusões. Todo o nosso contexto aqui é uma busca de si mesmo, profunda, né? E essa busca de si mesmo você pode chamar de espiritualidade ou você pode chamar de verdade de um autoconhecimento profundo. Levar isso para a sala de aula, eu percebo que hoje é a verdadeira educação e que de verdade falta esse autoconhecimento profundo, inclusive com o objetivo de uma sociedade melhor e de que cada um em si mesmo reconheça a sua profundidade, a sua real natureza. Fernanda, você acredita que essas crianças, ou seja, as escolas, os professores, eles estão preparados para trabalhar essa questão da espiritualidade, como a Gisela disse, dentro da sala de aula, uma vez que isso não faz parte do currículo pleno de uma escola? Na verdade, eu acho que esse livro, os 2 livros, apesar da linguagem infantil, apesar dessa abordagem, como diz aqui nesse livro As 3 Bonecas no final, são livros para todas as idades. Então, eu acho que eles começam capturando o próprio professor. Alguns conhecimentos caducam como importantes dentro de uma sociedade e novos conhecimentos surgem como essenciais. E hoje em dia você pode perceber no mundo inteiro esse cuidado com a busca do humano profundo. E é isso que a gente está trazendo e a gente acredita que, por sermos realmente, cada um de nós, não só as crianças, mas os próprios professores, essa essência, nesse contato naturalmente surge essa essência natural que somos. Fernanda, há uma preocupação exclusiva, não diria exclusiva, desculpe, mas uma preocupação dentro das relações humanas em sala de aula, dentro das escolas? Eu acredito que sim. Hoje o tema que está em pauta é o bullying, por exemplo, né? Então, eu acho que esse livro, A Criação, ele desmistifica isso um pouco, porque ele trata exatamente disso, dessas diferenças que existem naturalmente entre as pessoas, e vendo que essas diferenças, essa diversidade toda faz parte de uma unidade maior. Ou seja, o ser humano é muito maior. Gisela, Fernanda, vamos dar uma pequena parada e o Curto-Circuito volta já para conversar mais um pouquinho sobre a criação segundo a mitologia iorubá e a história das 3 bonecas. Até já. Estamos de volta com o Curto-Circuito. No programa de hoje eu converso com as escritoras juiz-foranas Gisela Barbosa e Fernanda Kruzik, que falam mais sobre seus livros infanto-juvenis. Gisela, uma das propostas da produção, né, dos 2 livros, né, a História das 3 Bonecas e a Criação, segundo a mitologia iorubá, é o fator inclusão social. Perfeito. Qual é a proposta? Vocês acreditam que vão conseguir essa questão da inclusão dentro da sala de aula, dentro das escolas? Sim, essa é uma proposta que a educação já vem exercendo de alguma forma. Eu tenho contato com algumas professoras, diretoras de escola,
e elas trazem essa universalização do ensino para todos, incluindo as relações das crianças com outras crianças deficientes, outras crianças de outras religiões, né, de outras culturas, de outras raças também. E esse livro vem para reforçar essa transição que a gente está agora cada vez vivendo mais concretamente. Os livros têm essa característica de trazer o diverso, são 3 bonecas, cada uma com um jeito diferente de ser, um ponto de vista diferente de olhar o mundo, assim como na criação mostra-se que são feitos os seres humanos, cada um com uma estrutura diferente, inclusive física, mental, emocional, e que de verdade por trás disso tudo somos um mesmo barro, um mesmo oceano. E esse discurso ele já está acontecendo dentro das escolas, e esse livro vem trazer de uma forma lúdica e bela essa possibilidade de estar reforçando isso para as crianças estarem introjetando cada vez mais essa diversidade. Fernanda, trabalhar com o imaginário infantil é o caminho mais correto para se educar? Eu acredito que sim. Eu acho que tem uma facilidade de linguagem, né? Você consegue trabalhar através de cores, através das formas e tudo, desse universo que encanta as crianças, né? Procuro fazer livros atraentes que puxem a atenção da criança para a imagem em si, e através dessa imagem a gente consiga dar esses recados que a gente está pretendendo aqui com esses 2 trabalhos que a gente vem fazendo. Gisela, há uma abrangência, uma abordagem à cultura africana e também à cultura indiana, é uma forma também de nós mostrarmos às crianças, né, ao nosso público infanto-juvenil, outras culturas que não sejam a brasileira. As crianças conhecem a nossa cultura? É verdade. Quando a gente traz esses tipos de histórias, as crianças podem perceber que as crianças do outro lado do mundo, da Índia, da África, elas têm um discurso, um encantamento pelo mundo bem semelhante ao nosso. E aí, de verdade, o que a gente reencontra é uma reunião da essência profunda de cada um de nós mesmo, em culturas diversas, e no fundo, nós somos todos essa mesma essência, né? Essa que é a beleza dessas histórias vindas do outro lado do mundo, tão semelhante às nossas próprias histórias. Fernanda, como a cultura, né, a literatura pode transformar as pessoas? Sempre, né? Sempre. E eu acho que esse encantamento que as crianças podem criar desde da mais tenra idade, vamos dizer assim, só pode surtir efeitos favoráveis sempre, porque é um universo muito rico, né, que você pode trabalhar dessa forma que a gente está escolhendo trabalhar, abre um leque gigantesco de possibilidades, que você pode trazer informações de todas as culturas, desse tipo de contos que são de domínio público, para esse universo infantil, e desde pequenas elas terem contato com os mais diversos ambientes, vamos dizer assim, que acabam que enriquecem e criam possibilidades de uma visão de mundo diferente, diferentes pontos de vista do que aqueles que elas estariam acostumadas se fosse uma coisa linear e fechada, né? Falando de você é formada em artes. Sim. E acabou que está trabalhando com a literatura. Como a literatura, então, como o livro mudou sua vida? O livro foi uma virada na minha vida, porque eu abandonei tudo. Eu trabalhei sempre com moda, já trabalhei com artes gráficas, mas trabalhando para terceiros, fazendo trabalhos para outras pessoas, não tinha um trabalho de criação. Para mim é a mesma coisa que pegar uma tela em branco e pintar. Não tem diferença nenhuma, pegar um tecido e criar uma roupa. São ferramentas que eu uso, eu trabalho bem especificamente com o programa CorelDRAW. E assim, para mim é como se fosse um pote de tintas e telas brancas ou tecidos que eu vou ter que criar estamparias em cima. É o mesmo processo, é o mesmo raciocínio, tanto faz uma coisa ou outra. Só que é um trabalho muito prazeroso, porque é totalmente livre. Eu não sei como que eu vou fazer um livro, eu não tenho um planejamento gráfico anterior. Ele vai acontecendo dentro desse processo de criação, é como se ele acontecesse sozinho. Eu estou ali meramente para apertar botões e dar comandos, mas ele vai fluindo por si só e resulta nessas coisas aí.
porque até eu tenho um distanciamento um pouco com isso, porque tem hora que eu me surpreendo com o que eu mesmo fiz, porque eu acho que as ideias, eu estava falando disso outro dia até, as ideias, se você investigar direitinho, quando tem uma abertura, você vê que as ideias chegam prontas, elas clicam na sua cabeça num determinado momento e você só executa. Só dá o enter, né? Só dá o enter. Então, o livro ele acontece por si só. Nosso processo é um pouco isso, tanto o processo literário, o processo de texto, como o processo de criação gráfica, é uma acontecência daquele momento, é um registro no papel daquele momento que fluiu entre eu e ela, um bate-bola, que sai isso aí. Gisela, a criança de hoje, ela lê? De fato, eu gostaria de saber se ela lê livros e não literatura virtual. Cada vez mais essa tecnologia está chegando e está tomando conta da vida de todos nós e das crianças principalmente. E aí trazer um livro, um objeto concreto, né, é algo que tem que estar bem preparado para seduzir essa criança, para se encantar com esse objeto. Ela tem muitos chamados, né, dentro de um computador, de um tablet, e a gente precisava realmente resgatar esse objeto como um objeto precioso para a vida de uma criança. E eu acho que todo esse grafismo, todas essas cores, toda essa beleza seduz o suficiente para resgatar essa alegria de ter um livro em mãos. É toda essa a nossa intenção também. Mas você acredita que a criança ela possa voltar aqui? De fato, a criança hoje ela tem uma atração maior pelo computador, pela internet, pelas obras, pelas cores, inclusive, né, pelo design, que é o computador, ou seja, é um instrumento, é uma ferramenta sedutora. Sim. Tá? Então, para isso se cria produtos sedutores tanto quanto esses. Sim. Você acredita que isso vai competir com o computador? Eu acredito que tudo tem o seu lugar. E eu vejo que esses livros, pela beleza que desperta no imaginário da criança, tem também um lugar que vai encantar a criança e vai fazê-la se voltar para esse objeto. Quanto mais a gente consegue reconhecer e conhecer o ser humano profundamente, a gente percebe que não só a linguagem escrita, mas a linguagem gráfica trabalha esse olhar diferenciado. E o que a gente faz aí nessas formas mandalares, cheias de cores, né, de objetos, para que a gente possa também ter o livro. A gente não está aqui excluindo, né, que só quer um em detrimento do outro. Os próprios livros trazem essa ideia, tem lugar para tudo. E com certeza esses livros têm esse lugar de sedução como um objeto concreto e a criança pode estar com eles, sim. E você, Fernanda, é responsável pela arte, né, por essas cores tão bonitas, é um livro extremamente vivo, né, da minha forma de ver, um livro, os dois são extremamente vivos, são coloridos e são super sedutores, como eu já disse. Você acredita que essa arte também possa vir a seduzir o aluno dentro de sala de aula? Eu acho que sim, pela própria experiência que a gente tem tido nesse contato com a nossa equipe de apoio infantil que fica no nosso entorno, começa a despertar assim, mas você que fez isso, como? Então, já começa a despertar na própria criança como é que faz aquilo. Então, desperta o uso de cor, desperta, né, a descoberta do mecanismo de como aquilo pode ser executado. Então, aquelas crianças que já têm uma tendência para esse lado da plasticidade, da facilidade com os materiais, elas já vão querer começar a brincar com aquilo assim, eu também vou querer fazer alguma coisa. Quer dizer, abre a possibilidade para a criança de ver que aquilo pode ser também um caminho de vocação, ou de expressão, né? De expressão de si mesma, por aí. Uhum. A literatura hoje ela é bem dada na sala de aula hoje, Gisela? Olha, eu não estou tão dentro de sala de aula para saber disso, não. Né? O que eu posso te dar um feedback em cima disso é que existe sempre o encantamento pelas histórias. Todo ser humano gosta de contar histórias e gosta de ouvir histórias. Ainda existe esse velho hábito de contar histórias para a criança antes dela ir para a cama. Isso ainda é fato. Agora, dentro de sala de aula, o quanto a gente puder estar redespertando, tanto nos professores quanto nas crianças, essa magia das histórias, a gente vai estar ajudando a deslocar dentro de cada uma das crianças e dos professores também, antigos e velhos hábitos e condicionamentos em busca de um autoconhecimento mais profundo. As histórias fazem isso, sim. Vamos agora tentar, eu queria ouvir a sua opinião, uma vez que também é professora,
com relação ao ensino em sala de aula. Você acredita que os professores também estão preparados para poder orientar uma leitura, então uma leitura mitológica, uma leitura cultural, voltada a duas culturas de países diferentes? Você acha que os professores são preparados para isso? Pois é, de verdade a gente percebe que os próprios professores, quando despertam o interesse pelo objeto, eles mesmos buscam um aprofundamento nesse conhecimento. E mesmo onde eles se sentem não muito bem preparados, eles buscam a gente, buscam informações e pesquisam para que se tornem eles mesmos prontos para repassarem essa informação. Despertar nos próprios professores esse interesse é também uma finalidade desses livros que eu acho que atinge essa meta também. Fernanda, o que falta nos alunos hoje para eles lerem mais? Estímulo? Talvez. Eu acho que o trabalho mesmo feito dentro de sala de aula, mas eu sempre acredito que tem um interesse, sim, sabe? Eu acho que as crianças, se estimuladas, elas têm um olhar voltado para isso. Pelo menos por experiência própria com essas próprias crianças que a gente está citando aqui, eu vejo que, assim, se você oferecer esse material, elas se interessam por ele, sim. Gisela, eu estava observando aqui na história das três bonecas, um enunciado bem no início, que em princípio o autor não aparece aqui, que diz o seguinte: a verdadeira busca esvazia o buscador, e o que fica é apenas o silêncio do ser. Ao final do livro, e nas últimas páginas, na verdade na última folha, nós vemos o autor dessa frase. Perfeito. Que é o Mogi. Isso foi estratégico, colocar o enunciado e o nome do autor no final do livro? Foi sim. O ser humano ele é curioso por natureza, né? E uma das fórmulas de se estimular toda a busca de uma percepção do livro até as suas últimas páginas, julgando algumas dicas de mistério que vão levar as pessoas a lerem o livro por inteiro. E essa foi uma das estratégias. Afinal de contas, de onde vem essa primeira frase, onde só o ser fica e a busca é esvaziada? A história vai levando aquele que lê para isso, e ele vai encontrar isso nas palavras do Mogi no final do livro. É estratégia, sim. Parabéns, eu queria agradecer você, Gisela, Fernanda, e parabenizar pela essa obra literária infanto-juvenil, com grande qualidade, e que elas sejam adotadas de fato como oficiais para o aprendizado e o conhecimento de culturas fora do Brasil. Parabéns e sucesso. Obrigada nos pela lançamentos oportunidade. e nas leituras da criação segundo a mitologia iorubá e a história das três bonecas. Muito obrigado. Obrigada também. E o Curto-Circuito fica por aqui, mas continua na internet. Você pode assistir a esse e outros programas no nosso canal do YouTube, além de sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma boa noite e até semana que vem. Tchau.